Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre a emoção nojo. Se você tem acompanhado as lives anteriores, nós estamos fazendo uma sequência de todas as emoções. Bem-vinda, Elisete! E hoje nós vamos terminar com a live sobre o nojo. Nós estamos vendo o quanto é importante as emoções na nossa vida, como fazem parte do nosso comportamento. E o nojo, gostei de deixar ele por último, porque ele vai trazer pontos muito importantes, relevantes, não só sobre a nossa natureza, o nosso mecanismo, mas o quanto ele pode ser bom e prejudicial. Amém, Elisete? Vou enviar a live para mais pessoas. Hoje a Bel não vai poder participar. Ela está passando por um processo um pouco difícil, está no hospital com o esposo dela. Quando ela tiver oportunidade, ela mesma vai contar. Mas então nós vamos encerrar essa live das emoções. Elisete, me conta aí, o que o nojo significa para você? Que muitas das vezes a gente pensa no nojo somente com alguma coisa que a gente tem repulsa, né? E não temos noção do quanto essa emoção ela tem um impacto muito forte na nossa vida, não só física, mas emocional. E hoje nós vou trazer de uma forma bem gostosa. Bem-vinda, Simone. O quanto essa emoção é imprescindível e o quanto nós precisamos estar atentas ao que o nojo faz quando nós não estamos, bem-vinda, Vera, dentro dessa sintonia, né? Porque nós precisamos estar conectados conosco, com nossas emoções, com o nosso corpo. Quando algo está fora, traz prejuízos. E hoje vocês vão ver de uma forma bem legal o que o nojo traz. Não faço ideia. É interessante, né? Quando nós apenas ouvimos falar, nós suponhamos apenas o básico, né? E é sempre mais profundo. Vocês viram, vocês que acompanharam as emoções de todas as semanas, vocês viram que sempre é algo mais profundo. Quanto mais nós internalizamos, mais nós tiramos, né? Aprendizados. Então, assim, eu quero começar contando experiências minha de nojo para vocês começarem a ter uma noção e irem se situando com as situações. Quando eu era criança, a minha avó, a minha mãe, elas tinham uma repulsa muito grande de mandrová, sabe, a lagarta. E como a minha mãe tinha um medo muito grande, eu assimilei aquele medo para mim, porque eu via ela com medo, com nojo. Então eu tinha um pavor. Então eu cresci tendo assim uma aversão muito grande que eu não conseguia nem olhar. Todo lugar que eu ia, que eu via que tinha aquele animal, eu me arrepiava, eu sentia nojo, eu sentia um mal-estar muito grande. Então, para mim vencer aquilo, eu tive que ir dessensibilizando aquela emoção, que era um confronto, né? Começando a ver através de desenhos, para depois conseguir olhar. Hoje eu até olho, mas ainda não faço questão de tocar. Então, por aí vocês começam a ter uma noção, né? O que o nojo faz. O som tá bom? Só para me dar uma continuidade. E em questão também, comida, por exemplo, porque o nojo ele vem o nojo ele pega todos os nossos sentidos. Físico não, paladar, tato. Então vocês viram, né, que a questão com animal era visão e tato, né? Eu não queria ver nem tocar. E a comida entra, obrigada, Elisete, entra na questão do paladar. Para mim, fígado é uma coisa que me causa aversão. Eu não consigo nem provar. Já tentei de todas as formas aprender, mas eu não consigo. É uma coisa que eu tenho muito nojo, eu tenho uma repulsa. Então, fígado é um alimento que eu evito. E o nojo é justamente isso, vocês vão ver. Esse mecanismo de evitação.
E físico, quando eu era criança eu sofri abuso sexual. Então, para mim, esse contato e ficar sabendo de crianças que sofreram abuso me traz uma aversão, uma raiva muito grande, uma indignação. Por quê? Porque eu já sofri isso, então eu sei como que é difícil e o nojo ele traz justamente isso, esse mecanismo de defesa. Bem-vinda, Neide. O nojo traz essa sensação de repulsa, evitação ou perigo de algo que pode nos contagiar também. Então é um mecanismo de defesa, de proteção. No caso de abuso, traz essa aversão. Por quê? Porque é algo moral. Bem-vindo. Nessa questão, então vocês podem ver, ele traz uma fobia animal, questões com comida e questões com o moral. Então o nojo ele vem para nos ensinar éticas, né? E nos prevenir de contaminações, prevenir de perigo, né? De nos expor ao perigo. Só que o medo, o nojo, ele é atrelado a mais emoções, igual, por exemplo, medo, raiva. Quando você tem nojo de um animal, por exemplo, no meu caso era um medo. Só que quando eu vou para a questão do abuso, eu tenho raiva. Porque cada emoção vem atrelada junto com uma outra emoção. Então sempre vai ter ali os sentimentos que fazem essa base. Então há 3 tipos de nojo. Nojo moral é quando alguém fica enojado por algo que é moralmente errado. Todas as condutas morais que são certo ou errado. Igual eu trouxe para vocês a questão do abuso. Quando você sabe de questões de pedofilia, de abuso, de estupros mesmo que acontecem, né? Ativa esse nojo seu. Por quê? Porque eu preciso evitar essas pessoas, eu vou subir aquela raiva, porque traz o senso de justiça, eu preciso me proteger e preciso proteger aquela pessoa também. Então o nojo ele é fundamental para trazer essas questões. Então a questão moral entra em roubar, mentir, trair, abusar, agredir, preconceitos. Você já consegue se identificar nisso? Que quando traz essa questão moral, quando essa emoção ela está saudável, você tem essa consciência de que você tem que prevenir, você tem que proteger. Nojo patogênico é quando alguém tem nojo de algo que possa pôr doente, tal como o vômito. Então, tudo que traz doenças. Por exemplo, na pandemia, né? Quando nós passamos por aquele período que nós precisamos ficar reclusos. Junto com essa questão, a gente pode dizer, profundo, né, Elisete? Essa questão da pandemia, a gente pode dizer que foi acionado o nosso mecanismo do nojo. Por quê? Bem-vinda, Cremilda. Porque era justamente para nos proteger de algo que poderia nos deixar doente. Então, olha só quanto que o nojo é profundo. Nojo alimentar, ou seja, algo que possa ser inserido. Então, tudo aquilo que está mal conservado, que está em estado de descomposição, tudo aquilo que você percebe que é um perigo, é acionado esse estado de nojo para que você recuse esse alimento. Só que quando você traz todas essas questões e você vê que você pode entender que em caso mais grave, o nojo, ele pode desencadear fobias específicas. Igual, por exemplo, na questão do nojo patogênico, que é quando uma pessoa, por exemplo, tem medo de doenças. Ela pode desenvolver, por exemplo, manias de limpeza exacerbadas. Vocês viram, né? Eu acredito que quem tá aqui já viu que quando teve a pandemia, teve muitas pessoas que desenvolveu, por exemplo, um toque de limpeza, que tinha aquela necessidade, aquele medo da doença, então ela começou a limpar mais do que o habitual. Então aquilo vocês percebem que isso já vai para uma fobia específica. Bem-vinda, Neuza! Então isso já vai para um toque, né? Que é em relação à limpeza, medo de infecções, e também vamos para distúrbios alimentares, que entra essa questão do nojo alimentar. Muitas pessoas acabam desenvolvendo um medo que não existe em relação a alimentos e acaba desenvolvendo uma fobia, não consegue ingerir
Muitas pessoas vai para uma bulimia, né? Muitas das vezes não é nem questão que tem a bulimia, no caso, às vezes a pessoa volta porque ela tem medo de engordar, mas muitas das vezes pode ser essa questão, esse medo de que faça mal. Então, olha só como que é bem profundo. E fobia social e repulsa a outras pessoas. Igual no caso, por exemplo, uma pessoa que sofreu abusos drásticos, porque cada caso a pessoa internaliza de uma forma. Muitas pessoas continuam indo para a sociedade, mas sempre vai ficar ali aquela repulsa, mas muitas pessoas vai para essa fobia social, esse medo de interagir e se torna um mecanismo de defesa. Fabiana, bem-vinda. Por quê? Para que não me façam mal de novo, eu vou me proteger de todo mundo, eu não vou confiar em ninguém. Então, olha só como que indo para transtornos fica uma coisa muito mais séria e onde é preciso se atentar e cuidar. Então, o que causa mais nojo? Vocês querem contribuir com suas considerações, fazer parte da live? Aproveitem que ao vivo é bem legal por causa disso. Vocês podem escrever, conversar junto comigo, eu vou ler os comentários, tá bom? Então, o que nos causa mais nojo? Por exemplo, produtos ou fluidos corporais. Fezes, saliva, sangue, vômito. Isso está atrelado ao medo. Porque quando você tem pessoas, por exemplo, que têm um medo exacerbado de sangue, né? Bem-vinda, Elisete. Animais, minhoca, aranhas, bem-vinda, Dé. Moscas, ratos. Entendem que o nojo das fezes, sim, Neuza. É o nojo que faz parte de produtos, fluidos corporais. Que muitas pessoas, às vezes, têm que cuidar de pessoas que estão em casos, assim, de cama, né? E tem que cuidar de todas as necessidades. Então, muitas das vezes, a pessoa desenvolve um nojo. Quer dizer, nós temos uma repulsa, né? Não é fácil você cuidar de coisas assim, mas tem pessoas que às vezes não conseguem, porque é tão forte aquele mecanismo nela que ela prefere fazer outras coisas do que cuidar daquilo em si. Mas e na questão dos animais é como eu trouxe no começo, né? O meu era em questão com lagarta. Para mim era irracional. Quando eu cuidava da minha mãe, eu sentia assim. E muitas das vezes, né, Neus, a gente se culpa. Só que olha só, quando nós começamos a ter a compreensão de que é normal do ser humano, fica mais leve. Porque nós precisamos ter esse mecanismo. O nojo é um mecanismo de defesa para nos proteger de perigos, de doenças, infecções. Então ele é natural, nós precisamos. Só que quando nós estamos cuidando de quem amamos, a gente se culpa, porque é como se a gente não tivesse sendo assim amoroso, né? Mas não é isso, né? Então quem passa por essa situação não se culpe, é natural do ser humano e a gente pode arrumar estratégias, né, para ir cuidando. Então, por exemplo, comportamentos sexuais. Aqui entra a parte da moral. E como é moral, bem-vindo, Jonathan. Vai entrar a questão da justiça. Então, quem está atrelado a isso é a raiva. Porque a raiva é esse mecanismo de defesa que traz justamente esse senso de justiça. Eu preciso lutar para que haja uma justiça. E tem muitos comportamentos sexuais inadequados. E quando essa emoção do nojo está ativada saudável, nós entramos nessa questão da moral, que muitos comportamentos não são corretos. A falta de higiene a vários níveis, cabelos, unhas, dentes, mau cheiro. Olha como é importante nós termos essa emoção, porque quando você tem essa emoção, você tem os cuidados básicos consigo mesmo. Lá na frente eu vou mostrar para vocês o que acontece quando essa emoção está ao contrário, tá bom? Contaminações de comida por produtos estragados, aí entra também a emoção atrelada ao medo. Quando você precisa ter medo, por exemplo, de manipular, né, produtos estragados, de ter comida estragada na sua casa. Então, essa emoção, ela vai proteger você de contrair, por exemplo, uma infecção generalizada.
Então, o nojo, ele nos ajuda a nos mantermos saudáveis e moralmente puros. E nos leva a punir outros que cometam essas ações. Aí entra justamente o senso de justiça. Como eu vou punir alguém por ações moralmente erradas se eu não tenho esse senso do que é certo e errado? Aí entra o nosso juiz interno. Todos nós temos esse juiz interno, né? Eu preciso julgar. Então, se eu julgo o que é certo e o que é errado, eu vou julgar as ações de outras pessoas também. Por isso que existe a lei. É muito legal, né? Então, a falta do nojo, ela pode ser um pedido de ajuda do organismo para reavaliar limites físicos, emocionais e morais. Bem-vinda, Priscila. Então, aqui que vamos começar a entrar sobre a falta dessa emoção. Olha só como que é importante. Tudo que Deus fez para nós é perfeito. Todas as nossas emoções são para nos trazer esse cuidado. Você precisa ter cada uma para ter esse alinhamento emocional e você saber sair bem na vida. Então, quando cada emoção está num nível emocional ruim, você vai sentir. E o nojo não é diferente. Tanto que eu acho que ela é uma das emoções muito importantes. Por quê? Porque ela vai trazer totalmente esse senso de justiça, de moral. Se você não tem uma moral, como você pode lidar bem com as outras emoções? A moral é a base para a construção de caráter, para a construção de uma sociedade justa e digna. E o nojo está atrelado justamente a essa questão de caráter. Então, por exemplo, quando falta essa emoção do nojo, acontece desgaste com a nossa higiene pessoal, ambiental, por exemplo, né? Que as pessoas começam a não se importar com sujeira, odores. Isso aumenta o risco de doenças. Não lembrava de tantos tipos de nojo. É legal, né? Por isso que é bom a gente estar sempre aprendendo um pouquinho mais. É muito interessante. Isso é extremamente importante, que vai abrindo os nossos olhos para algumas coisas que muitas das vezes a gente deixa de fazer. Às vezes a gente deixa assim, vai ficando normal. E é justamente isso. Porque esse mecanismo vai começando a acostumar com a situação e a gente vai deixando de fazer muitas coisas pequenas, mas importantes. Então, olha só, nesse caso aqui, por exemplo, a pessoa começa a não se importar mais com sujeira. Então, vocês já viram casos, né? A pessoa vai deixando, quando vê, tá um lixão. Só que olha quanto que isso é importante, né? Então, comportamento autodestrutivo pode talhar situações ou pessoas a colocar em risco emocional ou físico, como relacionamentos abusivos e vícios. Vocês tinham essa noção de que o nojo, a emoção estando desordenada, ela pode fazer você entrar em situação de risco? Muitas pessoas estão em relacionamentos abusivos, entregues a vícios, e é justamente por causa dessa emoção desordenada. Neuza, é muito importante. Essa emoção eu achei maravilhosa. Eu gostei de todas, sabe? Nós estamos trabalhando a quinta emoção. Só que essa questão com nojo eu achei importantíssima, mais do que as outras ainda nessa questão. Porque você começa a olhar para a sociedade e ver que tem muita coisa que é justamente porque essa emoção está desordenada. Vocês vão ver que vai fazendo sentido, tá bom? Então, a falta de limites morais, por exemplo, ela leva a uma maior aceitação de prática antiética, o comportamento prejudicial próprio ou alheio. Agora me fala assim, o que o nojo tem a ver com o limite? Só que, reflita assim, você coloca limite em tudo aquilo que você não se dá bem, que você não vê como, isso não me cheira bem. Faz sentido para vocês? Então, se não te cheira bem, é uma coisa que te causa nojo, então você põe um limite. Só que quando essa emoção está desregulada, você começa a aceitar práticas antiéticas, comportamentos prejudiciais para si mesmo e fazer esses comportamentos com pessoas do seu lado. Bem-vinda, Marisete.
Exposição a contaminações. Sem o mecanismo da aversão, a pessoa pode consumir alimentos estragados, deixar de lavar as mãos ou ignorar sinais de perigo, aumentando a chance de infecção. Olha só, lembra, sempre gosto de falar dos extremos. Aqui, quando a emoção está desregulada, a pessoa começa a deixar de fazer as coisas básicas, deixar de lavar as mãos. Bem-vinda, Ana. Só que quando nós estamos lá, na parte em que vai para um transtorno, a pessoa entra num toque, né? Que é aquela necessidade excessiva de se cuidar, de se higienizar para não contrair uma doença. Então, olha só os extremos. Sempre quando as nossas emoções não estão reguladas, todas levam para um extremo, ou para um que você deixa tudo, ou para um que você faz demais. Baixa autoestima e a desvalorização também, porque com o descaso que nós temos com nossos limites pessoais, podemos levar sentimentos de humilhação e desrespeito conosco mesmo. Então faz sentido para vocês que se eu não tenho nojo, se eu não trago essa emoção, porque se não me cheira bem, se tá me causando repulsa, eu vou permitir que as pessoas façam o mal para mim mesma. Então, olha só como é importante isso. O limite pessoal é isso. Eu preciso sentir nojo, repulsa de alguma coisa, ou estar com o meu senso moral bem ativo. Por quê? Porque se tá mexendo na minha moralidade, que é o quê? Caráter. Né? Se tá mexendo com o meu caráter, princípios, meus valores. É como as pessoas sempre dizem, né? Princípios não se quebra e valores não se negociam. Então é aí que entra o limite. Então faz sentido para vocês que essa emoção do nojo é justamente esse mecanismo de defesa para proteger até mesmo seus valores pessoais. Quero te convidar para você vir falar lá no perfil. Ô, amada! Vamos marcar sim, tá bom, Neuza? A gente vê um dia assim que dê para ambas, né? Mas me chama lá, a gente conversa. Então, olha só, comportamentos abusivos ou tóxicos podem resultar em padrões de dependência emocional ou submissão. Aí vocês trazem todos esses comportamentos que eu já listei. Se você aceita ser desvalorizado, se você aceita comportamento abusivo, é porque você não tem nojo daquilo. Vocês pegaram a ideia? Aí entra a dependência emocional, que acaba sendo um mecanismo de defesa. Por quê? Porque se eu não me valorizo o suficiente, eu vou aceitar que me tratem de maneira tóxica, que era para me sentir nojo, mas eu vou aceitar porque eu preciso ser amada. Então aqui nós vamos entrar justamente em feridas emocionais. Essa live eu deixei por último também justamente por causa disso, porque todas as lives que nós fizemos, nós trouxemos a importância da questão emocional. Só que olha só como que abrange toda essa consciência para suas feridas emocionais. Muitas das vezes as suas feridas emocionais, as suas vivências que você viveu, tá fazendo uma emoção sua que é natural para sua defesa, ela não funcionar. Por quê? Vamos ir descobrindo. Então, não cumprimento de normas sociais básicas pode afastar outras pessoas e gerar isolamento social. Bem-vinda, Kraus. Bem-vinda, Vera. Igual, por exemplo, quem não cumpre as normas sociais, quem vandaliza. Geralmente, você quer se afastar de pessoas assim. Então, você vai justamente... Essas pessoas vão justamente para isso. São afastadas, né? E acabam sofrendo um isolamento social. Desconexão de valores pessoais. Pode ter dificuldade em estabelecer um senso de identidade moral consistente, resultando em culpa ou arrependimento posterior. Vocês percebem que cada informação vai casando, porque se você tem moral,
se você tem ética, se você tem caráter, se você valoriza os seus conceitos, você tem uma identidade. Mas quando essa identidade está fragilizada, então essa moral ela não é consistente, você não consegue se prevenir. Bem-vinda, Tami. Você não consegue se prevenir e se proteger de todas essas questões. Então, olha quanto é importante. Então, reveja quais são os seus valores, quais são as suas crenças, quais são as suas virtudes, né? Porque isso tem que estar internalizado dentro de você. Porque é como uma bússola. Os seus valores, as suas crenças são a sua bússola. Elas que guiam para onde você vai e o que você aceita para sua vida. E fazem parte dessas emoções. O nojo, por exemplo, ele é uma bússola. Ele está mostrando aqui para vocês tudo que vocês precisam colocar. Limite, ter moral. Olha quanto isso é importante para uma sociedade. E hoje nós vemos que a sociedade está bem prejudicada nessa emoção. Por quê? Porque nós vemos todos esses comportamentos que foi listado aqui, nós vemos que a sociedade está sofrendo. Por quê? As emoções estão adoecidas. E se a minha emoção está adoecida, eu vou agir de acordo com aquilo que eu acredito. Então, no que você tem acreditado? Né, Neuza? Infelizmente. Então, olha só, alguns traumas podem bloquear essa emoção como mecanismo de sobrevivência. Por exemplo, agora nós vamos entrar nas partes de traumas. Quem for se identificando e quiser dividir, é muito importante. Por exemplo, uma pessoa que foi obrigada a tolerar comportamentos invasivos, ela pode perder o senso de aversão ao contato físico indesejado. Por exemplo, abuso físico, emocional. Então, olha só, uma pessoa que passou por esses abusos, tanto físico como sexual, emocional também, né? Que todos os abusos têm várias formas. Esse nojo protege ela de uma forma assim, ele faz com que ela passe a tolerar para que aquilo não doa. Parece controverso, mas o nosso corpo ele age assim, é um mecanismo de defesa. Vocês vão ver aqui que tanto emoções como o corpo, eles agem junto justamente para nos defender. Então, se uma criança que não pode se defender foi obrigada a tolerar esses comportamentos, ela vai fazer o quê? Ela vai perder esse senso. Então, ela não vai conseguir se defender e para ela, muitas das vezes, por mais que ela não goste, quando acontecer situações parecidas, ela vai suportar. Então, olha só como os traumas vão sendo gerados. Viver em casas infestadas de sujeira ou privações extremas, aqui já entramos numa negligência, pode fazer com que a pessoa deixe de perceber condições insalubres como algo ameaçador. Vocês veem um caso assim com pessoas com depressão. Eu sigo uma página, eu acredito que algumas de vocês já viram no meu stories. Se vocês quiserem entrar e ver, é Diárias do Gui. Ali ele mostra exatamente isso que eu trouxe aqui para vocês. Viver em casas infestadas de sujeiras ou privações extremas. A pessoa tá tão ferida, tá num estado de depressão tão grave que ela não percebe mais. Ela não sente aversão. Então, olha só o quanto é sério e importante trazer para a consciência o quanto as nossas emoções precisam ser cuidadas. Quando está começando a sair do controle, procure ajuda. Porque no caso de depressão, bem-vinda, Lilian. Quem entrar na página do Gui e ver, vocês vão entender perfeitamente o que eu coloquei aqui para vocês. Ele é um diarista e ele faz faxinas em casa de pessoas acumuladoras e depressivas. E vocês, quando verem o vídeo, vão falar, como que uma pessoa consegue viver numa situação dessa? Bem-vinda, Sônia. Só que aqueles vídeos deles, que ele põe, a realidade que ele traz é justamente isso. Esse mecanismo de defesa, ele tá tão disfuncional que a pessoa não consegue sentir
a situação que ela está vivendo e não consegue sair sozinha. Por quê? Porque passou num extremo e sozinho nós não conseguimos mais. Você viu, né, Neuza? Bem-vinda, Lê. Então, olha o quanto é importante. As emoções, elas precisam ser cuidadas, tratadas, precisam estar saudáveis, porque sempre quando chega nesse extremo é porque ela já está adoecida. Né, Elisete? É um trabalho lindo que ele faz mesmo. Eu amo seguir a página dele. Traz justamente isso, essa questão emocional. E nós não acreditamos. Às vezes a gente olha assim e fala, nossa, como pode existir tantas pessoas numa situação dessa? Só que muitas das vezes, do lado da sua casa está acontecendo isso e a pessoa não mostra. Eu já vi caso pessoalmente, em caso de depressão, a casa estar assim, e já ouvi caso também de paciente que perdeu alguém e a pessoa estava nessa situação, mas porque as emoções já estavam tão entregues que a pessoa não conseguia mais dar conta. E quem convive com pessoas assim sofre também. Aquela dor é tão grande, não só para quem está passando, mas para quem está ali e não consegue. Porque a pessoa tem que querer ajuda. E muitas das vezes as pessoas se esforçam. Aí que entra aquela parte, bem-vinda, Gra, a parte ali de trás, que às vezes, muitas das vezes traz culpa. Porque nós, quando queremos cuidar e ajudar das pessoas que nós amamos, quando nós vemos que a pessoa não está conseguindo e se vai, sempre vai vir aquela culpa, nossa, o que eu poderia ter feito? Mas o primeiro passo tem que sempre partir da pessoa. Bem-vinda, Luciana. Por isso que é importante, você viu que as suas emoções estão desordenadas, que está saindo do seu controle. Por favor, procure ajuda, não deixe chegar num caso extremo. Todas as nossas emoções são necessárias e elas são para nos proteger e são para cuidar da nossa alma, da nossa autoestima. Então, outro exemplo também, uma criança, por exemplo, que foi forçada a comer algo que lhe causava repulsa, mesmo sentindo-se mal, para aprender a ignorar os sinais, ela pode aprender a ignorar os sinais de aversão no futuro. Isso entra em questão emocional, né? Na questão do controle. Então, muitos casos, vocês veem, o nosso corpo, ele entra junto com a emoção para nos proteger. Uma pessoa, por exemplo, explorada em ambientes onde havia contato físico indesejado ou situações moralmente comprometedoras, pode aprender a desligar a emoção para suportar. Isso nós vemos em muitos casos, por exemplo, de prostituição infantil. Gente, eu sei que é um pouco sério falar sobre isso, mas é preciso porque essa parte eu quero frisar, essa parte da desligar a emoção para suportar é a emoção do nojo que faz. Porque quem que consegue humanamente suportar o que essas crianças passam? Ninguém consegue, só que o nosso corpo, para suportar aquela emoção, porque se eu não consigo me defender, se eu não consigo afastar, então eu vou ter que suportar. Entende? As nossas próprias emoções acabam ficando adoecidas para nos proteger. Então, olhem só o quanto é importante você ter conhecimento, autoconhecimento de si mesma e de como as suas emoções funcionam para sua proteção, para o seu bem. Bem-vinda, Com Farias. Bem-vinda, Thalita. Então, o bloqueio do nojo não é uma fraqueza, gente, mas um reflexo de como nosso cérebro e corpo tentam sobreviver a condições extremas. Um dia desse saiu uma matéria de um ator famoso que teve que sair da casa porque era só sujeira. Bem-vinda, Pera. Exatamente, Neuza. Só que... Boa noite, Thalita. Só que muitas das vezes as pessoas escondem, né? Por quê? Porque é uma coisa que é moralmente não aceita. Então, se eu tô passando por essa situação e eu não quero ser julgado, eu não quero ser ali, muitas das vezes, frustrado, né? Porque as pessoas vão cair em cima, vão falar, vão julgar. Então, eu escondo. Só que é doentio, é uma coisa que precisa ser cuidado. E se eu não olhar e não buscar ajuda, ninguém vai fazer isso. Mas isso acontece muito, é que nós não temos conhecimento. O bom da internet agora é que ela está trazendo à tona muitos casos sobre saúde mental e é por isso que nós precisamos falar. É igual a Ângela fala, né, Neuza? O óbvio precisa ser dito.
Isso aqui é o óbvio, só que nós não ouvimos. Então, olha quantas questões emocionais estão atrás, enraizadas dentro das nossas emoções, que nos levam para limites extremos de doenças e nós não estamos olhando para isso. Então, por exemplo, é justamente isso que que eu trouxe na questão com o Gui, né? Sobre a depressão severa, onde a apatia e a despersonalização podem suprimir o nojo. Bem-vinda, Augusta. Em quadros graves, a despersonalização e a dissociação acontecem para proteger a pessoa. Essa questão aqui já entra em transtornos. Despersonalização é quando a pessoa se sente desconectada de si mesma. É uma sensação de estranhamento com o próprio corpo, pensamento, emoções, como se tudo ao redor dela fosse irreal ou distante. É como se a pessoa dissesse assim: parece que eu não sou eu, como se estivesse assistindo a minha vida de fora. Então isso é uma despersonalização e é uma das características de alguns transtornos. Então olha só o quanto que o nojo, ele é a base também para esse transtorno, né? Porque se eu tô precisando sair de mim para me olhar, tenho esse estranhamento dentro de mim, o que aconteceu ali atrás? Qual foi o trauma que eu passei, né? A dissociação é um mecanismo de defesa em que a mente se desliga de uma experiência muito intensa ou dolorosa. Pode ser um esquecimento momentâneo, sensação de estar em outro lugar ou até um distanciamento emocional. Nesse caso, a gente fala assim que é um gelo. É como se a pessoa... Você tá falando com a pessoa ali, mas parece que ela tá te ignorando, tá gelada. Mas não, é um distanciamento emocional, é uma questão de proteção. Então, sabe esse caso que eu trouxe... Caso não, é esse exemplo que eu trouxe das crianças, né? Que às vezes sofrem abusos. A dissociação é frequente porque eu preciso me desligar de mim para suportar essa dor intensa, dolorosa, esse medo irracional. Caramba, eu nunca tinha ouvido falar sobre despersonalização, Lilian. A nossa mente é vasta, nós temos muito o que aprender. Dá uma estudada, você gosta do assunto, né? Despersonalização e dissociação. Muitas das vezes, pessoas que sofreram abuso, elas dissociam muito. Tem justamente essa sensação de congelamento. Eu já tive isso antes de começar a entender sobre o que o trauma tinha feito comigo. Muitas das vezes eu me via em ambiente e eu congelava. Eu ficava assim, congelada mesmo, sabe? As pessoas... Então, quem tá à volta e não sabe, às vezes acha que você tem um problema, porque eu era julgada assim, uma pessoa estranha que tinha um problema, um comportamento inadequado, mas isso é uma dissociação, porque alguma coisa ativou aquele gatilho de eu preciso me proteger, de sobrevivência, então eu congelo ou eu despersonalizo, saio de mim. É extenso, é muito vasto, Neuza. Então, olha só. Para finalizar, vocês querem comentar o que vocês acharam, o que vocês perceberam assim que foi diferente, foi crucial, porque é uma emoção que tem muito assunto. Acho que se for pegar para falar bastante coisa, a gente fica tempo. Mas eu acredito que o que eu trouxe para vocês já é o suficiente para vocês aprenderem a olhar com carinho. Tô me sentindo assim nessa fase meio voada e ao mesmo tempo sem sentir nada. Dissociação, Lilian. Eu conheço um pouquinho da sua história, né? E muitas das vezes, pra gente não sentir a dor, a gente sai. Então é legal você se conhecer, dar uma pesquisada, olha. Parece que a gente se perde dentro de nós, exatamente. E dói, né, Lilian? Porque só quem vive traumas e vê o quanto a nossa mente, as nossas emoções nos protegem, sabe?
Só que por mais que ela esteja protegendo, isso ainda está machucando. Então estuda sim, amada, estuda, procura uma pessoa que possa te orientar e você vai ver que a cura vem. Só que assim, é tempo, né? A gente precisa ter paciência, precisa se entender. Só o fato de você saber e entender que aquilo é seu, fica mais leve, sabe? E vai ficando mais fácil depois, porque chega uma hora que você entende que fala, não, eu não preciso ficar nesse lugar. Eu tenho esse olhar para mim, traz assim, eu tenho esse olhar. Então, quando você se olha, você entende, você respeita, você aceita, fica mais leve. Sim, dói muito. A busca por nós de novo dói. Só que vale a pena, né, Lilian? Vale muito a pena porque Deus é perfeito e Ele deixou tudo dentro de nós. Você já identificou, então você viu, eu gosto de falar muito para as minhas clientes assim, cada resposta que você faz, se olhe, se atente, olhe para dentro de você, porque a resposta vem. Então, cada pergunta que você tem está dentro de você, são suas questões. Só que nós precisamos estar atentos a essa voz interna. Quando nós calamos ela, nós procuramos fora, e fora às vezes não é o suficiente, né? Imagina, amor. Então, olha só, gente, o nojo é uma proteção que Deus nos deu para afastar o que nos contamina, seja fisicamente, emocionalmente ou espiritualmente. Porque espiritualmente, né? Quando cala, adoece. Exatamente, Neuza, eu ia falar dente. Físico, emocional, vocês já viram. Só que quando... Bem-vindo, Rinaldo. O nosso físico e nosso emocional está machucado, ferido, interfere no nosso espiritual. Porque tudo que nós sentimos, nós projetamos automaticamente em Deus. Igual em casos de abusos, nós não podemos nem julgar quando a pessoa diz, fala onde Deus estava nessa hora, entende? Porque que fere o espiritual. Porque muitas das vezes a dor é tão intensa que a pessoa não consegue ver que Deus não estava lá. Então é por isso que é preciso ter fé e ciência junto, a ciência unida com a fé. Por quê? Porque eu preciso entender sobre o meu corpo físico, sobre o meu corpo emocional, para me vincular ao meu ser espiritual. Isso mesmo, Neide, o ser humano é uma tríade. Deus fez perfeito, assim como Ele é Pai, Filho e Espírito Santo, Ele colocou os três em nós para que nós possamos cuidar um do outro. Não adianta você cuidar só do físico. Se o seu emocional tem essa vasta história de traumas, o seu corpo ele vai reagir. É igual a Neuza colocou aqui, quando cala, adoece. Exatamente. Então, quando essa emoção parece falhar, lembre-se que em Deus encontramos força para nos purificar e reconstruir os nossos limites. E olha só, uma coisa que eu quero deixar para finalizar essa live é assim, vão procurar autoconhecimento, igual comentei com a Lilian aqui, quanto mais a gente procura esse autoconhecimento, nos conhecermos, nós vamos encontrar respostas, só que isso tem que estar vinculado com a fé. Então, se você crê nesse ser espiritual, procure esse conhecimento também, vá para a Bíblia. Por quê? Porque Deus, ele nos ajuda a nos purificar e a reconstruir justamente essas partes. Entra nessa parte aqui, ó, que só Deus, ele pode renovar a nossa mente. Bem-vinda, Bel. O nosso corpo e o nosso espírito, nos conduzindo à integridade e à paz. Porque dentro da Bíblia você acha tudo que é moral, tudo que é ético, de caráter. Então, dentro da Bíblia tem todas as lições para nós ordenarmos as nossas emoções, o nosso corpo físico a partir das nossas emoções e estar alinhado com o nosso espiritual. A Bíblia é perfeita para você que crê, é cristão. Não deixa de estudar mesmo a Bíblia. Nós precisamos estar ali todos os dias olhando, porque Deus traz justamente essa parte de purificação. De nada. Obrigada, Neuza.
Sim, Bel, eu comentei com o pessoal aqui que você está passando por um momento difícil. Quando você tiver a oportunidade, você vai falar. O pessoal que está aqui na live, puderem, apresentem a Bel em oração. Ela está passando por um momento difícil e ela precisa encarecidamente que nós estejamos junto com ela, intercedendo. Então, eu quero deixar para vocês um versículo que está em 2 Coríntios, capítulo 7, verso 1. Ele diz assim: portanto, amados, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Então, olha só, para mim foi um fechamento perfeito, porque Deus nos deu essa emoção justamente para nos purificar. Olha só como Deus é perfeito, né? Só que nós olhamos tanto para aquilo que não nos compete, as nossas dores, não que nós vamos eliminar ela e desmerecer, não é isso? Só que nós podemos superar. E através dessa superação nós vamos nos purificando e a nossa moral, o nosso caráter, ele vai se constituindo. Por isso que nós devemos olhar para Cristo. Porque Cristo é a imagem perfeita, seguir o caráter de Cristo. Quando nós nos entregamos para Deus dessa forma, tudo na nossa vida vai sendo equilibrado. Então, equilibre as suas emoções. Se você se percebeu nessas situações de traumas, você se vê em situações que você está vendo que está te prejudicando, procure ajuda. E esteja sempre alinhada com Deus, porque Ele é o único que pode nos fortalecer e com Ele nós renovamos a nossa mente, porque a renovação da mente vem através do autoconhecimento, senão nós não saímos dessa escravidão, porque é isso que Jesus veio para fazer, nos libertar dessas prisões. E o diabo, ele usa as nossas emoções para nos aprisionar. Então, se você está com as suas emoções doentes, procure ajuda. Não se permita viver essa prisão. Viva o extraordinário de Deus, que é justamente isso, ter esse físico, emocional e espiritual cada dia indo para um equilíbrio, tá bom, pessoal? Foi um prazer estar com vocês. Se vocês têm alguma dúvida, querem compartilhar alguma coisa, agradeço a cada uma que ficou aqui, participou dos comentários. Eu gosto muito dessa participação. É bom ter esse retorno, né? Nós vamos vendo histórias, vamos vendo que tá fazendo sentido. Então, guardem no coração essas palavras, revejam, porque é importante nós nos conhecermos e vão no seu PV, tá bom, Neuza? Ai, se conheçam, se deem essa oportunidade maravilhosa de viver o autoconhecimento, porque sem conhecimento nós vamos ficar presos no velho homem e Cristo veio para nos fazer novo. Gente, beijo, fiquem com Deus. Ai, obrigada, gente. Deus abençoe cada uma. Tenho cada uma de vocês no coração, viu? Até semana que vem.